Graça e paz, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para mais uma aula do ESTAD, o Seminário de Educação Teológica à Distância. E é com alegria que mais uma vez nós estamos reunidos para juntos aprendermos com Deus através da sua santa e poderosa palavra. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas. Capítulo 11. Capítulo 40, versículo 18. Não, é isso mesmo. É Jó, desculpa. Jó 11, 7. Jó 11 e 7. Capítulo 11 e 7. Jó 11, 7. Jó capítulo 11, versículo de número 7. Então nós estamos para mais uma aula do CETAD, nós estamos estudando a doutrina de Deus. E nós vamos ler o texto e vamos iniciar com oração. Boa noite, pastor Reginaldo. Boa noite, pastor Josinaldo. São os meus irmãos e amigos já muito queridos, por nós. Diz assim, 11 e 7 de Jó. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? É uma pergunta. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nos curvamos diante da Tua santidade, da Tua beleza, reconhecendo, ó Deus, a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa falta, a nossa pequenez, a nossa insuficiência, e reconhecendo plenamente a Tua suficiência e pedindo a língua dos instruídos, pedindo a unção, a inspiração, a graça do Espírito Santo, para que nós possamos ensinarmos e aprendermos juntos para a Tua glória e para o Teu louvor. Que tudo que aqui for dito, ó Deus, que tudo que aqui for pensado, seja por iluminação do Teu Espírito, que a Tua graça nos guarde, que Tu venhas, ó Pai, a nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Eu queria pedir aos irmãos que quando colocassem os comentários, hoje eu vou tentar responder, começar respondendo as perguntas. Uma irmã me perguntou sobre a questão de legalidade. A outra pergunta, irmã, é a Ana Mara Baez, Ana Mara. A outra pergunta eu não lembro, Ana Mara, eu queria que você colocasse aí, por favor. Primeiro eu vou responder sobre legalidade. Ana Mara me perguntou sobre legalidade, que ela não tinha entendido. Parabéns, eu gosto muito, Ana Mara, de pessoas que fazem perguntas. Significa que essas pessoas estão atentas. Só que eu queria explicar para vocês, as perguntas, por favor, vocês deixem aqui na comunidade bíblica, aí abaixo do vídeo. Vocês podem deixar as perguntas que eu responderei com o maior prazer, certo? Na próxima aula. Então, as perguntas destas, vocês podem deixar que eu já começo na próxima aula respondendo. Eu falei sobre legalidade. Muita gente... Aí, Ana Mara, por favor, bote a segunda, que eu não estou lembrado agora. Foi muita correria hoje aqui.
Muita gente que fala em guerra espiritual pensa o seguinte, que o diabo tem legalidade. O que é legalidade? Que ele tem autoridade para fazer determinadas coisas porque o cristão deu a ele legalidade. E eu disse que isso não é verdade. Por quê? O que aconteceu? Esse movimento de guerra espiritual é um movimento que tira os textos soltos. O que aconteceu conosco? Vocês vão ver à medida que nós fomos estudando, é que o homem tinha comunhão com Deus, e Deus o ensinava no jardim. Então toda tarde o homem fazia um curso de teologia, mas não como um pecador como eu, mas como o santo de Israel, com Deus. Até que o homem resolveu não faltar à escola, até que o homem, Adão e Eva, resolveram pecar contra Deus, e aí eles caíram. E em caindo da presença de Deus, em se separando de Deus, ficaram agora à mercê do diabo. Deus abençoe, Osmar. Saudade, ter orado por você, meu irmão. Certo? Então o que acontece? Quando o homem se separa de Deus, então o diabo se aproveita desse estado. A ideia é como um pai. Você tem uma criança, ela tem 2, 3 anos, 7 anos, e aí ela não está preparada para viver no mundo, e ela diz o seguinte: eu quero ir embora, não quero mais ver com o senhor. E aí um dia essa criança vai embora. Aqui tá bem, pessoal, a internet aqui tá bem. Para vocês aí tá bem, pessoal? Talvez seja a sua internet, Robson, porque a internet aqui tá bem. Quem a internet está bem aí, porque eu e o nosso amado irmão Robson, muito querido, Robson e a irmã Jaqueline, Amanda, o Imperador, um abraço para essa família muito querida, especiais. Mas tem mais alguém que a internet está com problema, ou quem a internet está ok, dá-lhe um sinal, por favor, pessoal, eu preciso muito do feedback de vocês. Então, se a sua internet está funcionando normal, a minha aqui está show de bola. A outra está boa, do Reginaldo está muito obrigado, Reginaldo. Vai, você é uma bênção no céu. Pastor muito humilde, um homem de Deus. Deus abençoe tua vida. Então o que acontece? Nós vimos que quando uma criança ela quer ir embora, ou um rapazinho, quando um rapaz, é questão da internet. Robson, se eu fosse você, eu reiniciava o celular. Ou então reiniciava tirava da tomada e colocava de novo lá o roteador. Então a Ana Mara me perguntou, então quando uma criança vai embora da casa do pai, o que acontece com essa criança? Essa criança, aí tá tudo bem aí, Robson, todo mundo. Não é que essa criança deu legalidade ao diabo ou aos homens maus para fazerem dela escrava, para estuprarem, não. Os homens maus vão pegar essa criança e estuprá-la, escravizá-la, abusar, maltratar, porque ela abandonou a casa do pai e ela agora está sem a proteção do pai, mas não porque ela deu autorização ou legalidade para alguém agir na vida dela. Então assim é com o diabo. O diabo maltrata o ser humano não porque ele tenha legalidade, mas porque o ser humano, em estando afastado de Deus, ele fica à mercê das obras do diabo. É tanto que quando a pessoa se converte, o diabo não tem mais nenhum poder sobre ela. Aí, a irmã Listeina, que bom, que alegria, que prazer, Deus te abençoe, toda a sua família. A questão da presunção, é porque a presunção
eu precisaria saber em que sentido, mas presunção, mas eu acho que você falou não foi presunção, foi pressuposto. Agora eu lembrei. Pressuposto, pré é antes, suposto. É uma pressuposição, certo? Pressuposto, minha irmã, significa que a gente já tem uma certeza. Deus abençoe. Pressuposto significa, por exemplo, um pressuposto, né, é que Deus existe. Outro pressuposto, Jesus salva. Então, quando a gente vai estudar teologia, a gente não vai procurar saber se Deus existe. A gente já vai crendo que Ele existe. Isso é chamado, irmã Ana, de pressuposto. Ou seja, algo que a gente já supõe, que a gente já tem como certeza e que vai com a certeza. Isso é pressuposto. Então, Ana Mara, se você entendeu, dá aí o teu ok. Pessoal, toda dúvida, certo? Você deixa aí embaixo, se você tiver dúvida, você deixa aí, olha, professor, não entendo, porque nós vamos nos aprofundar um pouco, certo? Você vai ver que a nossa teologia oferecida a vocês é uma teologia de qualidade. Vocês veem quantos livros eu coloco aí, e hoje eu coloquei para todos, e quem recebeu já no grupo, eu coloquei a segunda parte da doutrina da teologia, coloquei uma capa, né, isso não é apostila, pelo amor de Deus, eu tenho um trauma com o negócio de apostila. E é o esboço da aula do professor, para você acompanhar. O ideal é que você tenha os livros. E, como eu tinha mandado uma capa aqui, eu fui olhar, saiu meio torta, eu mandei uma capa bonitinha, certo? E mandei também a ementa, que todos vocês devem ler o que é ementa, certo? Ementa tem uma descrição da matéria, tem o objetivo dessa disciplina, tem aquilo que a gente vai estudar, o conteúdo programático, tem a metodologia usada, e tem lá embaixo, certo? Obrigado, Ana Mara, Deus te abençoe, você é uma bênção, Ana Mara, eu louvo a Deus pela sua vida. Qualquer coisa, Ana Mara, pode perguntar à vontade, viu? Pode perguntar, fique à vontade, só que tu pergunta aí, mulher, aqui embaixo, certo? Aí onde você está escrevendo, certo? Abaixo do vídeo. Então, pessoal, eu mandei a ementa com uma bibliografia de quase 20 livros. Para quê, pastor? É porque se você quiser se aprofundar mais ainda, continuar estudando, porque toda faculdade de bom gosto ela dá uma ementa, conteúdo programático, e ela dá uma boa bibliografia. Aí não é que você vai ter que comprar todos esses livros, mas é que se você quer se aprofundar, então você vai já saber quais são os livros que você pode estudar naquela área, que são bons e que são recomendados pelo professor. Então hoje nós lemos um texto e nós vamos falar sobre a cognoscibilidade de Deus. Vixe, pastor, que é isso? A teologia tem esses nomes difíceis, mas a gente traduz. Incognoscível, cognição significa conhecimento, certo? Então, quando a gente fala sobre conhecer a Deus, surge uma pergunta, que até eu acho que foi o pastor Reginaldo que fez essa pergunta também, que levantou essa questão. Quando a gente falou, e Deus te abençoe, pastor Reginaldo, você é uma bênção do céu. Então, o que acontece? Cognoscibilidade é possível ou não conhecer a Deus, certo? Sendo Deus infinito, transcendente, maravilhoso, supremo, sendo Ele criador e nós criaturas, a pergunta que se levanta é possível conhecer a Deus? Então nós já vimos sobre a questão da existência.
Aí bem rápido, para quem não viu, nós vimos que existem alguns que negam a existência de Deus. O ateísmo nega a existência de Deus. O agnosticismo nem nega, nem acredita. Fica em cima do muro. O panteísmo confunde a criatura, a criação com o Criador. E acha que o Deus é o mundo, Deus é a alma do mundo. O materialismo, a única realidade é a matéria. O deísmo acredita que Deus criou o mundo, mas foi embora e não se relaciona mais. Aí nós vimos as provas racionais da existência de Deus. Nós vimos que existe a prova, o argumento cosmológico que fala da causa e do efeito. Se tem uma casa, tem um construtor. Se tem uma música, tem um compositor. Se tem uma criação, tem um criador. Nós vimos que existe o argumento teleológico, que diz que tudo no mundo tem sentido. A Terra está a uma distância do Sol que um pouco mais, ela seria quente demais, um pouco mais longe, seria frio demais. Que tudo no mundo, no nosso corpo, está em ordem. Então isso mostra que há uma mente por trás que planejou tudo isso. Nós vimos o argumento moral, que todo homem tem em si a natureza de certo e de errado, e que a sua consciência, como diz Paulo, ora o acusa, ora o defende. Quando ele faz o que é certo, a sua consciência o acusa. Quando ele faz o que é errado, a sua consciência o acusa. Quando ele faz o que é certo, a sua consciência o deixa em paz. E a consciência é cauterizada muitas vezes. O que é cauterizar? Antigamente, quando alguém sofria um ferimento, a pessoa colocava um ferro quente e aí queimava as terminações nervosas ali do ferimento. Aí a pessoa ficava insensível naquela área. Ela não sentia mais nada. Então, cauterizado é alguém que não sente mais nada, é alguém que perdeu a sensibilidade. É o que nosso mundo está hoje. É o mundo que não consegue mais ter sensibilidade para com as coisas de Deus. A gente fala, anuncia, prega, ora por eles, mas eles são insensíveis, cauterizaram a sua consciência. Nós vimos que existe o argumento histórico, é que todas as pessoas em todo lugar, elas são adoradoras por natureza, adoram a pedra, adoram o sol, adoram a lua, adoram deuses, mas sempre sabem que tem que adorar. Nós vimos o argumento ontológico, ele diz que existe um ser perfeito, e é por isso que nós nunca nos achamos perfeitos, nós estamos sempre querendo melhorar. Então hoje nós vamos para a nossa aula, a nossa segunda aula. Lembrando que agora, toda terça e toda quinta, além da segunda e da quarta segunda, nós temos as aulas do Estade, para você ser mais abençoado ainda. Então nós vamos responder a pergunta: é possível conhecer a Deus? Será que esse Deus pode ser conhecido? A incompreensível, Deus é incompreensível e contudo cognoscível. O que é isso, pastor? Agora eu vou explicar. Quando a gente fala do ser de Deus e a gente pergunta: é possível conhecer a Deus? Existem duas respostas para esta pergunta. A primeira é não. Não é possível conhecer a Deus quando a gente pensa na totalidade, em abarcar tudo que Deus é. Então, se alguém perguntar: é possível conhecer a Deus na sua totalidade, tudo esgotar de Deus? Não. Porque a criatura jamais poderá conhecer plenamente o Criador. Então, plenamente não. A segunda resposta é sim. Podemos conhecer a Deus
nós podemos conhecer a Deus à medida em que Ele se revelou. Então esse Deus que é infinitamente grande, que é maior do que qualquer pensamento nosso, que é maior do que qualquer palavra que o escritor sagrado, Paulo, Pedro, João, Moisés, tenha colocado, Deus ainda é infinitamente maior. E a segunda resposta é que nós podemos, porque Deus, sendo tão grande, sendo tão maravilhoso, resolveu se revelar a nós através da natureza, através das Escrituras e através principalmente da pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus se revela, e isso que Deus revela não é o todo, mas é tão grande. Deus é tão grande que até o que Ele se revelou para nós, nós ainda não conseguimos compreender. Então, existem duas respostas. Uma pessoa pergunta, olha, você está fazendo teologia? Estou. Mas é possível estudar Deus, conhecer a Deus? Você vai dar duas respostas. A primeira é, se você está me perguntando se nós somos capazes de entender a Deus na sua totalidade, na sua grandeza, de modo que a gente possa compreendê-lo plenamente, a resposta é não. A criatura jamais poderá compreender o Criador, o finito jamais poderá compreender o infinito. Aí você diz, mas existe uma segunda resposta. É que naquilo que Deus se revelou, Deus, sendo infinitamente maior, resolveu revelar-se de acordo com a nossa mente pequena. Então, Ele se revela a nós. É isso aí, Osmar. Ele se revela a nós. E esse Deus que se revela é porque Ele quer ser conhecido. Mas mesmo Deus se revelando, nós ainda não conhecemos todo. A gente estuda uma vida inteira e descobre que tem tanta coisa para aprender. Então, se você perguntar para mim, pastor, nós vamos conhecer tudo de Deus? A resposta é não. Mas, se você me perguntar, é possível conhecer muita coisa acerca de Deus? Eu digo, a resposta é sim. E a pergunta é por quê? Porque Ele se revelou. Ele disse, vocês são incapazes de me conhecer, mas eu vou me revelar a vocês. Não totalmente. Porque Deuteronômio 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas a nós e a nossos filhos. Então tem coisas que só Deus sabe. Quando Lutero estudou isso, porque um grande mal que a Igreja Católica fez para ela mesma, e um bem para nós, foi mandar Lutero estudar teologia. Lutero fazia muitas perguntas ao seu superior no monastério agustiniano, e o líder, para se ver livre dele, mandou para Roma para estudar teologia. E em lá, chegando, estudando teologia, ele descobriu que este Deus que nós cremos é infinitamente maior. Mas descobriu também que esse Deus é um Deus que se revela. Então ele botou dois nomes latinos na teologia. Ele diz que há o Deus absconditus. Pastor, o que é absconditus? Você está falando em estranho. É porque a teologia tem seus nomes técnicos. Você está fazendo um curso de nível superior, né?
certo? Aqui você não está fazendo uma escola bíblica dominical, você está fazendo um curso de nível superior. Certo? Então a teologia avançada é uma ciência. Certo? Então o que acontece? Lutero disse que Deus era o Deus abscônditos e o Deus revelados. Aí ele disse que abscôndito quer dizer oculto, escondido, que não dá para conhecer. Então vou repetir. Abscônditos quer dizer irreconhecível, que não dá para conhecer, que não dá para abarcar. Então ele leu textos na Bíblia e ele percebeu que era impossível compreender a Deus na sua plenitude. E aí ele disse, Deus é abscôndito. Mas ele leu outros textos e ele percebeu que Deus se revela. Então ele chamou esse Deus de Deus revelatus, quer dizer revelado. Então Lutero nos ajudou na teologia a saber que conhecimento de Deus, não posso conhecer a Deus, porque Ele é o Deus abscôndito. É o Deus que vai para além da minha capacidade. Isso é muito maior do que o que a Bíblia diz. Que não cabia na cabeça de Paulo, na cabeça de Moisés, na cabeça de Pedro, que só quem entendia era Jesus. Jesus disse, ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho. Só Jesus conhece o Pai plenamente. E aí Lutero nos ajudou. Botou dois nomes técnicos. Abscônditos quer dizer escondido. Então existe, o nosso Deus é muito maior. Mas existe o Deus revelado, que é o Deus que se revelou a nós na natureza, na Escritura. E aí Lutero pega os textos que ele pegou para o Deus abscôndito. É o que nós lemos aqui. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? É uma pergunta que Deus está fazendo a Jó. Porque no livro de Jó, Jó responde as perguntas de todo mundo. Aí ele se acha o vencedor do debate. Aí Deus entra em cena e faz mais de 60 perguntas a Jó, para as quais ele não responde nenhuma. Ele não tem resposta para nenhuma. E aí ele cai aos pés de Deus e diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me arrependo e me abomino. Certo? Porque a teologia, o conhecimento de Deus, quando Deus se revela, a gente se vê e aí a gente deixa de se achar. Aí a gente cai aos pés desse Deus tão grande. E uma das perguntas é essa. Deus chega para Jó e diz assim, você acha que você sabe tudo, né, Jó? Você venceu seus 3 amigos, você venceu Eliú. Ninguém foi páreo para você nos debates. Mas agora, Jó, somos nós dois, eu e você. E aí você vai ver, Deus vai dizer assim, me diga, quando as cabras monteses têm seus filhotes? Onde você estava quando eu medi a terra a palmos? E Jó fica calado. Essa é uma deles. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Deus pergunta a Jó, você vai descobrir tudo a meu respeito, Jó? Você vai penetrar até a minha perfeição? E Jó emudece. Por quê? Porque esse é o Deus que Lutero chama de abscônditos. É o Deus que está para além do conhecimento de Jó. Porque o meu Deus e o seu Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele está para além de qualquer conhecimento. E aí Jó emudece. Aí Deus pergunta, através do profeta Isaías,
Isaías 40, 18. Aí no texto que eu mandei para você, está na página de número 10. Está de vermelho a cognoscibilidade de Deus. Com quem comparareis a Deus? Pergunta. Lembre-se sempre de ler com atenção, vendo se é pergunta, se é afirmação. Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? São duas perguntas. Com quem comparareis a Deus? A resposta é ninguém. Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Existe algo no universo que possa ser comparado? A resposta é não. Então esse Deus é o Deus abscôndito. Então quando a gente pergunta, é possível conhecer a Deus? A resposta é não. Na sua totalidade, conhecer a ponto de dizer eu sei tudo de Deus. Mas é possível conhecer aquilo que ele revelou. E mesmo isso que ele revelou nas Escrituras e em Jesus, nós vamos conhecer e vai levar tempo. Então, Lutero chamou de Deus revelados, esse Deus que se revela. Não é que haja dois deuses. É que Deus é tão grande que nós não podemos conhecê-lo. Mas em sendo tão grande, ele resolveu dizer, eu vou me revelar a vocês. Vou mostrar um pouquinho do que eu sou. E aí nós ainda achamos tão difícil. Isso exalta a Deus. Aí o Deus revelado. Oséias 6:3 é um texto que o Osmar colocou. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, a chuva serôdia era as últimas chuvas que caíam em outubro, em Israel, para a plantação. Então, dessa chuva dependiam. Mas o profeta, certo, diz que o povo está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, esse Deus que se revela, aí eu e você podemos. E é essa revelação de Deus que nós estudamos. É como se Deus dissesse, olha, eu vou me revelar a vocês. Vocês jamais poderiam me compreender na totalidade. Mas eu vou me revelar devagarinho, 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 devagarinho. Vocês nunca vão me compreender na totalidade. Mas eu vou revelar o suficiente para vocês perceberem quão grande eu sou. Vocês poderem cantar, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então agora, Deus não pode ser conhecido exaustivamente. Certo? É o que nós já falamos. E aí eu vou citar alguns textos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Salmo 145, versículo 3. Aí eu não vou ler tudo porque você já tem aí no seu material. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Salmo 139, versículo 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Davi, quando ele tem a revelação de Deus, no Salmo 139, que Deus diz a ele que o conheceu quando ele ainda era uma massa informe no ventre da mãe dele. Se você ler o Salmo 139, Davi disse assim, tu me conhecestes quando eu ainda era uma massa informe, quando eu não tinha nem cérebro, tu já me conhecias. Então esse é o Deus maravilhoso. Paulo diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis. O que é uma coisa insondável? É uma coisa que você não pode sondar, não pode compreender na sua totalidade.
Aí disse, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então o Deus da Bíblia é muito maior. Mas esse Deus pode ser conhecido. É aquela velha história, vou responder. A pessoa pergunta, você vai estudar teologia, você vai conhecer a Deus? Você diz assim, rapaz, na totalidade não. Ninguém pode, nem um ser humano. Só Jesus Cristo. Mas aquilo que ele revelou, ele vai me revelar. Eu vou buscar, eu vou aprender, eu vou estudar, e cada dia eu vou crescendo, eu vou acumulando conhecimento e eu vou entrando em comunhão com esse Deus. Então Lutero chamou esse Deus de Deus revelatus, que é a palavra latina para revelar. Aí quais são os textos da Bíblia? Aí você já viu que teologia é uma coisa bem organizada. Não é só pegar versículos soltos e explicar sem saber o que se está querendo comunicar. Então agora nós já vimos textos que diz que Deus não pode ser conhecido. Mas existem textos que diz que nós podemos conhecê-lo. Então agora você sabe. Porque se a pessoa lê a Bíblia com calma, ela lê com atenção, ela vai perceber, olha, tem texto que diz que nós não podemos sondar Deus, que nós não podemos penetrar até a sua perfeição, e tem texto que diz que Deus pode ser conhecido. Agora você já sabe. Quando a Bíblia fala de textos que nós não podemos chegar à perfeição de Deus, é a sua totalidade. E quando a Bíblia fala de textos que eu e você devemos e podemos conhecer a Deus, é aquilo que ele se revelou. Então em Romanos 1,19 diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer, Paulo deixa bem claro, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O que de Deus se pode conhecer. Então Deus não revelou tudo, mas Paulo diz, o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou no meio dessa humanidade. Aí Jesus, em João 17,3, ele diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheça, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqui é conheçam. Conheçam o quê? O Senhor como único Deus. E conheçam também a Jesus Cristo. Esse é o objetivo da teologia. Não é encher a minha cabeça e a sua de conhecimento. É levar-nos à presença de Deus, para que a gente conheça Deus. Naquilo que Ele permite, naquilo que Ele se revela. Porque uma ilustração é como se o elefante quisesse conversar com as formiguinhas. E aí as formiguinhas jamais vão entender o elefante. Aí o elefante diminui e se torna uma formiguinha para falar com as formiguinhas. Foi isso que Deus fez. A Bíblia diz, e o Verbo se fez carne, Jesus Cristo, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 14. Então, Jesus Cristo veio aqui para revelar o Pai. Aí, João, em 1 de João 5,20, ele diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, é possível conhecer a Deus, porque Deus se revelou. Então, preste bem atenção. Deus é tão maravilhoso que podia ter ficado oculto.
Quando o homem pecou, ele podia ter dito: eu não vou me dar a conhecer a vocês. Vocês já não podem me conhecer todo, mas eu não vou me dar a conhecer nem um pouco. Vocês não querem conversa comigo? Vocês pecaram contra mim, deram as costas para mim. Vocês querem viver só? Este é o mal do mundo. É querer viver só, sem Deus. E achar que a vida pode dar certo sem Deus. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Nós não precisamos mais de ti, Deus. Nós vamos comer da árvore do fruto e vamos conhecer tudo, do fruto do bem e do mal, e aí a gente não vai precisar mais do Senhor. E quando eles comem e descobrem que estão nus, estão com medo, envergonhados, Deus faz uma ironia. Porque Deus tem senso de humor. Deus não é aquele Deus torrão, cara feia, chicote na mão. Deus olha para Adão e Eva nus, procurando folhas para se cobrirem. E Deus olha para os outros membros da Trindade, para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo, e diz: ó, o homem se tornou como um de nós. Isso é uma ironia. Porque o diabo diz: no dia que você comer, no dia que você desobedecer, você vai ser igual a Deus. E aí agora que o homem está lá, na pior, para baixo, Deus olha e diz: parecendo comigo, né? É como se Deus dissesse: ei, bichão, foi acreditar no diabo, aí ó. Olha o que aconteceu com quem acredita no diabo. Certo? Então Deus tem senso de humor. Muitas vezes Deus diz para mim e para você: não vá por aí não. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E a gente é teimoso. Deus diz: olhe, não case com o filho do diabo, porque você vai ter problema com o sogro. Aí a pessoa casa, teima. Aí lá na frente está chorando, sofrendo. Deus diz: eu avisei a você. Eu avisei, o senhor não quis, né? Agora tá aí. Certo? Então Deus tem bom humor. Deus não é um ser zangado. Então nós já vimos que é possível conhecer a Deus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então o teu hoje é isso, é a gente dizer: Jesus, eu quero conhecer o Pai. Revela, meu Pai, a cada dia, a cada aula, a cada momento, a cada hora que eu leio a Bíblia. Me faça crescer, me faça amadurecer. E agora, se deu para entender, e deu sinal, nem que seja só no azulzinho aqui, para que eu possa seguir em frente. Então agora nós vamos falar sobre a singularidade de Deus. Quando a gente fala de singular, quer dizer único. Certo? Quando a gente diz que Deus é singular, quando a gente fala da singularidade de Deus, quer dizer que Ele é único. Que não existe outros, nem sequer parecido. Certo? Então, Deus é único. Quando a pessoa diz assim: olha, cuidado, que esse vestido é único. Cuidado que esse carro foi feito apenas um, não tem outro. Então esse carro é singular. Quando a gente fala de Deus, Deus é singular, não tem ninguém, nada em todo o universo que possa ser comparado a Deus. Então quando a gente fala de singularidade de Deus, está dizendo que Ele é distinto de tudo, maior que tudo, melhor que tudo que existe. Então Ele é único, Ele é ímpar, Ele é singular, Ele é incomparável. E você ainda tem medo de diabo, rapaz?
Você tem medo de uma criatura? Jesus disse, não temam os que matam a carne. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a carne como o espírito. Esse é Deus. A pessoa não deve temer o diabo, deve temer pecar contra Deus. Isso sim. Porque se você, por acaso, por uma infelicidade, cair nas mãos do diabo, no dia que você orar, Deus socorre. Deus vai lá, toma. Mas a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por quê? Porque ninguém vai poder lhe socorrer. Então, se você quer temer alguém, tema a Deus e ande nos seus caminhos. Singularidade de Deus não significa apenas que o Deus das Escrituras é o maior Deus, mas sim que é o único que existe. Foi uma pergunta que eu fiz e só o Fabiano respondeu. Correto. Não há outro Deus, só há um Deus. Pastor, e os outros? São imagens. São invenção da mente humana. Eles não existem. Só existe um único Deus. Por isso o nosso Deus é singular. Aí existe o Shema de Israel, que é o que Israel recita todo dia. É assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Então Deus é único. Em hebraico é assim, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Had. Ou seja, escuta, ouve, entende, compreende, ó Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é o único, porque Israel de vez em quando trocava Deus verdadeiro pelos deuses falsos que nem existiam. E aí Deus se revela a Moisés e diz, eu sou o único. É por isso que ele proíbe fazer imagem de escultura. Por quê? Porque ele é único. E não dá para desenhá-lo, não dá para imitar. Não tem nenhuma imagem que o homem tenha na sua cabeça que ele possa dizer, isso aqui parece com Deus. Porque Deus é singular, é único. Quando você bota no plural, é porque existem vários. Você diz assim, deuses. Na mente dos homens existe um monte, mas só existem aqui, na cabeça dos homens. É como Saci Pererê, mula sem cabeça, Papai Noel. Existe, mas só na cabeça dos homens e nas histórias. Mas não existe de verdade. Mas o Deus da Bíblia, Deuteronômio 32:39 diz assim, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Veja que coisa tremenda. Vede agora que eu sou, e nenhum Deus há além de mim. Certo? Então, Satanás não é um Deus do mal combatendo o Deus do bem. Satanás é infinitamente menor do que o nosso Deus. Satanás é criatura, é anjo caído. Infinitamente menor que Deus. E não pode chamar Deus para briga. Porque apanharia de carrada. E por que você está com medo? Por que você tem medo de feitiçaria? Por que você tem medo de bicho? Por que você tem medo de espíritos? Por que você está aí numa guerra espiritual? Você ainda não descobriu que você é o filho do Deus vivo, é uma filha do Deus vivo? Deus diz, não há Deus além de mim, eu mando. Eu sou único, eu sou singular. Aí em 1 Reis 8:60 diz assim, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Não há outro. Então isso fala da singularidade de Deus. Então a singularidade de Deus, certo?
Não, Baalins. Baalins eram estátuas de Baal. Então existia na mente do povo um monte de deuses. Existia Moloque, existia um monte de deuses, mas eram deuses que só existiam aqui, na cabeça das pessoas. Por exemplo, o deus dos filisteus era Dagon. Tem uma pregação minha aí sobre o dia em que Yahvé nocauteou Dagon. Então você pode procurar lá no YouTube e você vai ver o dia em que Yahvé nocauteou Dagon. Então tinha muitos deuses, mas eram deuses só estátuas, construídos pelo homem. Mas de verdade só existe um único Deus, por isso que ele é singular, singular em tudo, singular em sabedoria, singular em poder, singular em majestade, singular em domínio. Então não existe ninguém que possa rivalizar com ele. Pastor, e como é que a Bíblia diz que Satanás é inimigo? É inimigo no sentido de ser do contra. Não no sentido de poder duelar com Deus, mas no sentido de sempre estar contra. É como aqueles vereadores fracos, que não podem duelar com o governo, mas ficam falando, ninguém ouve. Está todo mundo olhando para o celular, ele fica sozinho lá. Então Satanás não pode duelar com Deus, ele é só contrário à vontade de Deus. Mas não pode impedi-la, porque tem gente que é tão supersticioso que diz assim: irmão, ore só em espírito. Aí eu fico assim, eu gosto de observar e eu pergunto: por quê, irmão? Você deve só orar em espírito. É para o diabo não saber, porque senão ele atrapalha. Você acha que o diabo tem poder de atrapalhar uma obra do Deus vivo, do Deus que é único, singular? Que Deus é esse que andaram falando para você? Que Bíblia você anda lendo? É por isso que o povo não quer que você faça teologia. E é por isso que deixa eu te dar uma vírgula aqui. O diabo vai fazer de tudo para que você não continue no curso. Quando uma pessoa começa a fazer teologia de verdade, ela começa a querer conhecer a Deus. O diabo começa a fazer de tudo para que essa pessoa desista, pare. Porque ele sabe que a sua fé vai aumentar. Porque ele sabe que você vai amadurecer. Porque ele sabe que você vai se fortalecer. Então tenha cuidado. Então nós vimos sobre Isaías diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Então só existe um Deus e Satanás não é páreo para ele. Se Satanás fosse enfrentar Deus, seria como a formiga chamando o elefante para brigar. Certo? Então agora, se você entendeu, dá o ok aí, para que eu possa ir adiante. Quem entendeu, dá aí o ok. Enquanto isso, eu vou tomar um copo d'água. Quem entendeu, dá aí um ok, por favor. Obrigado. Então, quem entendeu isso, é só soltar esses coraçõezinhos, essa mãozinha assim, que eu já sei que vocês deram um ok, certo? É só você dizer assim, clicar isso aqui, como está subindo o coração, ok. Então agora nós vamos falar de imanência e transcendência de Deus. Pastor, o que é imanência e transcendência? Imanência significa que Deus entra na sua criação e habita com ela. Significa que eu posso orar e Deus pode estar comigo, com você. E transcendência significa que Deus está muito além. Então na Bíblia nós vamos ver que existem textos que dizem assim: Deus está muito além. Está lá no céu, distante.
E tem outros textos que dizem que Deus está bem pertinho, está do teu lado. Então, a gente lê a Bíblia, mas a gente não lê com cuidado. Certo? E ainda bem, porque senão ia não entender, ia ficar meio doido. E então você, quando começar a ler a Bíblia, você vai começar a ler e você vai perceber que existem textos que falam de Deus bem longe. E aí você anota. E você vai compreender que existem textos que falam de Deus bem perto. Quando um texto da Bíblia falar que Deus está bem longe, que Ele é inacessível, significa que Ele é transcendente. Transcendente significa que Ele está para além do universo. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele mora fora do universo. Que o universo inteiro não cabe. Imanência significa que esse Deus enorme, certo? Entra no universo, entra na minha vida, entra na sua e está pertinho de nós. Então nós vamos ver textos que falam da transcendência e da imanência. Por quê, pastor? E aí nós vamos terminar a aula de hoje com isso. Preste bem atenção. Então, nós vamos definir. Imanência vem do latim manere, habitar, e transcendência do latim cruzar uma fronteira. Quer dizer que Deus está bem longe. Isso é transcendência, imanência, certo? Transcendência. E aí eu coloquei, em sua imanência, Deus está com a sua criação. Mas em sua transcendência, está completamente acima da sua criação. Então isso ajuda duas coisas. Primeiro, aí nós vamos ler alguns textos para a gente poder entender isso. Então nós vamos falar sobre agora transcendência. Salmo 103 diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Deus está tão longe que para ver o céu, que a gente acha tão alto, que para ver os planetas, o autor usa uma linguagem humana, diz que ele ainda precisa se abaixar assim, para olhar, cadê? O universo é tão pequeno que Deus precisa fazer assim, cadê? Onde é que está? Isso é transcendência. Meu irmão, nosso Deus é infinitamente maior do que o que a gente imagina. Nós nem temos noção do tamanho desse Deus maravilhoso. Aí diz assim, levanta o pobre do pó e do monturo necessitado. Aí você vai ver as duas coisas agora. Quem é como o nosso Deus que habita nas alturas? Mas esse mesmo Deus se inclina para ver o que acontece aqui na terra. Então ele está acima, mas também está dentro. Aí Isaías 57:15 diz um texto lindo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Assim diz o alto e o sublime, que habita lá na eternidade. Isso chama-se transcendência. A teologia cria esses nomes para que a gente possa entender. Aí assim, num alto e santo lugar habito. Então onde é que Deus habita? Lá no alto. Mas olha o resto do texto. Como também com o contrito e abatido de espírito. Então o mesmo Deus que habita na eternidade, que habita nas alturas, é o mesmo Deus que habita também
com o contrito, com aquele que está com o coração humilhado, quebrantado. Então, imanência, Deus está acima. E transcendência, Deus está acima. Imanência, Deus chega pertinho. Então você vai ver, certo? Olha o que diz o texto. Porque assim diz o alto. E o sublime. Isso aqui é o profeta descrevendo Deus. E como é que ele descreve o alto e o sublime? Que habita na eternidade. Eu e você habitamos no tempo. A gente conta dias, aniversário, Deus não. Cujo nome é santo. Aí Deus fala, no alto e santo lugar habito. Então isso é transcendência. Mas aí o texto continua. E ele diz assim, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Se a gente lesse a Bíblia com calma, a gente ia dizer, espera aí, parece haver aqui um erro. Deus diz que habita bem longe, e depois o autor diz que Deus habita bem pertinho. Aí agora você entende texto assim. Quando você lê um texto da Bíblia que disser que Deus está longe, que Ele está acima, isso fala da sua transcendência, quer dizer que Ele é maior que tudo. Mas quando você lê um texto que fala que Deus está perto, significa que Deus, Ele pode estar comigo e com você. Professor, e qual é a bênção da transcendência e da imanência? É quando eu chego perto de Deus e eu percebo que Ele é infinitamente maior do que aquilo que eu mesmo imagino, que Ele é transcendente, então eu me curvo, então eu temo, então eu reverencio, então eu adoro, então eu exalto, então eu bendigo, então eu cultuo com todo o meu ser, com toda a intensidade. Eu adoro, eu bendigo, eu louvo o seu nome, eu lhe agradeço, porque esse ser infinitamente grande merece. E aí você não vai chegar para Deus dizendo, ei, homem lá de cima. Você vai entrar diante dele com os pés tremendo, com o joelho balançando, com o corpo esmorecido, querendo ficar de joelho, porque você descobriu que Deus é transcendente. Mas aí você descobre que esse Deus transcendente é tão bom, tão maravilhoso, que do alto da sua grandeza Ele vem, entra no espaço, no tempo e na história, chega perto de mim e de você e diz, meu filho, minha filha. E aí você não apenas tem reverência, como agora você tem proximidade. Aí você diz, meu pai, meu amigo. Aí você vai ver que Deus é Senhor, mas Deus é Pai. Que Deus é excelso, mas que Deus é presente. Que você o chama de Senhor e também pode chamá-lo de Pai, de você, de tu. Aí você sabe de uma coisa, olha, esse Deus merece ser adorado, então meu culto nunca mais, pastor Gilberto, vai ser do mesmo jeito. Quando eu estiver adorando, orando, cantando, seja em qualquer lugar, eu vou saber que esse Deus é transcendente.
mas eu também vou ter certeza de que se todos me deixarem, ele disse, teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te acolherá. Isaías diz, pode uma mãe esquecer do filho que ela ainda amamenta? E ele diz, ainda que essa esqueça, eu jamais me esquecerei de vós. Então Deus é assim. Deus é tão alto, tão supremo, tão tremendo, que a gente treme e se prostra e adora. Mas esse Deus tremendo, quando me vê sofrendo, quando te vê sofrendo, ele entra na história, entra no nosso lar, senta do lado da nossa cama, toca no nosso ombro e diz, não tema, teu pai, teu amigo, teu protetor, teu ajudador está aqui contigo. E aí você conhece um Deus na sua grandeza e um Deus que se aproxima. Aí você tem respeito e amor. Porque você sabe que ele está longe. Aí você tem respeito. Aí você sempre que entrar na presença dele vai tremer. Mas aí também você vai ter amor. É como todo pai de verdade. Todo pai de verdade, o filho tem que tremer quando vê. Chegou o pai. Mas também o filho tem hora quando o pai chega, começa a falar. O filho corre, pula no colo dele, conta para ele, papai, quiseram bater em mim. E ele diz quem? Então Deus é assim. Deus é um Deus que faz a gente tremer, porque ele é transcendente. Faz a gente adorar, exaltar, mas esse Deus vem ao nosso encontro. A história daquela moça. A menina disse para a mãe disse, perguntaram para a menina na escola dominical, minha filha, como é Deus? E ela disse, ele é tão grande que o céu e o céu dos céus não podem conter. E é tão pequeno que cabe dentro do meu coração. Então é esse o Deus que nós adoramos. E eu quero convidar você hoje, que já é crente, para que você continue conhecendo a Deus. Porque à medida em que você conhece esse Deus, que você nunca desista. Que o diabo vai tentar, as coisas vão ficar difíceis e você vai lembrar do que eu estou dizendo. Mas não desista de conhecer a Deus. Não desista de andar com esse Deus. Não desista de querer aprender e convide outras pessoas para que elas possam encontrar esse Deus. E você que está afastado, que se decepcionou com Deus, é porque você não conheceu o Deus da Bíblia. Você conheceu o Deus da religião, o Deus de um pastor, mas o Deus da Bíblia não. Porque o Deus da Bíblia me torna reverente, temente. Porque o Deus da Bíblia é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não tem para onde eu fugir dele. Mas ele é tão bom, tão maravilhoso, que na hora da minha dor, na hora do meu aperto, ele vem na minha direção. Ele vem em meu socorro. Que na hora que eu grito, eu digo, Pai. Que Jesus disse, quando você for orar, diga, Pai. E ele chega do lado imediatamente. Ele está ali do lado, ele dorme com você. Se o marido morreu, ele dorme contigo. Se todos te deixaram, ele está ali do lado dizendo,
não temas. Se está sofrendo, ele diz, eu habito no alto, mas também habito com contrito de espírito. Você que está quebrado, você que foi humilhado, e você esta noite que não é cristão, você que ouviu falar de um Deus e você se decepcionou, principalmente com quem falava dele. Você teve decepção com pastores, com igrejas. Você ficou aflito porque você frequentou religiões e viu lá as coisas bárbaras. Eu quero te apresentar hoje um Deus que é transcendente, que é muito maior do que esse espaço que nós achamos imenso, sem fim. Mas que a Escritura diz que Deus, para olhar para ele, tem que se abaixar. Porque se esse espaço é tão grande, você imagine o tamanho do Deus que eu estou te apresentando. Mas esse Deus que nós estamos estudando, esse Deus que é o Deus da Bíblia, que infelizmente muitos cristãos não o conhecem, porque só conhece o Deus que está do lado. Porque para muita gente Deus é do nosso tamanho. Deus está sempre aqui para fazer as nossas vontades. Mas quando você descobre que Ele é imenso, mas que ao mesmo tempo Ele vem ficar do meu lado, do seu lado, aí você diz assim, é muita bondade de Deus. Você fica até constrangido de dizer, Deus, o que o Senhor está fazendo aqui do meu lado? Você não consegue ficar sem chorar e dizer assim, como é que pode um Deus tão maravilhoso se importar comigo? E é isso que eu quero dizer, Ele se importa com você. Ele não precisa. Ele podia ficar lá na glória e dizer, resolva seus problemas, você não quer andar sem mim? Mas não. Se você hoje se arrepender dos seus pecados, se você hoje crê que Jesus Cristo morreu, não importa como esteja a sua vida, Deus vai diretamente descer da sua glória. Essa grandeza tão imensa que o universo não cabe, vai caminhar na tua direção, na direção da tua casa, do teu quarto, do teu coração, da rua, de onde você estiver. E você diz, mas pastor, eu estou preso, eu estou amarrado, eu tenho pactos. Se você hoje clamar por esse Deus. Eu preguei para um homem e que ele via o inimigo. Ele era de uma tradição religiosa que ele fazia feitiçaria. E quando eu chegava na casa dele para anunciar o evangelho, ele disse que os espíritos diziam, não receba. E um dia ele clamou por Deus, lá dentro, lá onde ele estava, trabalhando. E ele disse que viu a espada que desceu do céu. E ele disse que todo mundo caiu. E ele disse que saiu dali, tirou aquelas roupas e se converteu ao evangelho. Sabe por quê? Porque Deus é singular. Porque Deus é ímpar. Porque Deus diz, operando eu, quem impedirá? Então, se você quer ser transformado, se você quer ser salvo, se você quer ser alcançado, não importa quem você seja, arrependa-se e crê em Jesus Cristo. E invoque Ele aí onde você está. Você não precisa de uma igreja para invocá-lo. Invoque. Porque a Bíblia diz, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Chegue para Deus e diga, Senhor, estou arrependido. Senhor, eu procurei um monte de Deus no universo, mas não encontrei nenhum. E tu és singular. Tu és transcendente, está muito acima, mas tu és imanente, vem. Eu jamais vou te conhecer, porque tu és tremendo. Mas foi da tua bondade
se revelar, desgraçado. Deus, como é que o Senhor pôde se revelar? Por que o Senhor não nos abandonou? Meu irmão, por que Deus não nos abandonou? Que Deus maravilhoso é esse? Que se importa com gente pequena e gente ruim. O Deus da Escritura não é um velhinho de cabeça branca sentado numa cadeira. O Deus da Escritura, o Deus que a Bíblia nos apresenta, é aquele que é o santo, o sublime, que habita num santo e alto lugar, mas que vem ao contrito de espírito. E se você hoje está quebrado, se você hoje está destruído, se você hoje sente que precisa de alguém com muito poder para tirar você, para socorrer você, para salvar sua alma, há um Deus que se revelou, que veio a este mundo na pessoa de Jesus, curou, libertou, mostrou que tem mais poder do que o diabo, mostrou que tem poder sobre a morte, mostrou que tem poder sobre as doenças, mostrou que tem poder sobre a paralisia, mostrou que tem poder sobre o mar, o vento, mas ele também se fez frágil, sendo o Deus eterno, transcendente, se deixou matar e morreu no meu e no teu lugar. E em morrendo, pagou o meu pecado. Fez o que eu jamais poderia fazer. O que você jamais poderá fazer foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí um dia eu o convidei para ser Senhor da minha vida e eu não o conhecia. De lá para cá, ele tem se revelado a mim. E eu ainda não o conheço todo, conheço um pouquinho. Mas o que eu conheço dele já dá para o amar, para o adorar, para o exaltar. E eu quero convidar você a se render a esse Deus. Para que você encontre pouso. Chega de religião. Chega de pregar a igreja. Eu estou te chamando para se chegar, ou melhor, eu estou te dizendo que o Deus eterno que habita no alto e santo lugar, Ele quer hoje dizer: eu vou para a tua casa, vou entrar no teu coração e vou permear todos os espaços da tua vida e vou te dar força e tu nunca mais será o mesmo, vou perdoar teus pecados. Então pede a Jesus hoje, diz: Senhor, eu me arrependo. Olha para a tua vida, faz um autoexame, arrependa-se, faça como Jó. No dia que ele conheceu a Deus, ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora que os meus olhos te veem, eu me arrependo e me abomino. Senhor, eu tenho abominação de mim. No dia que você se conhecer, você vai abominar você. Mas você vai amar a Deus. E você vai dizer: como é que o Senhor vem me procurar? E hoje, aceite a Jesus como seu Deus, como seu Senhor. Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, nós estaremos de volta, se Deus assim o permitir. Então lembre, amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta. E hoje, se der certo, 11h30, eu estarei fazendo uma pequena live pelo Instagram. 11h30, se der certo. Certo? Então, 11h30, 23h30, estarei fazendo uma pequena live pelo Instagram. Deus abençoe. Até mais. Até amanhã, meio-dia, ou hoje, às 11h30 da noite. Hoje, 11h30 da noite,